Deus seja louvado. Então vamos ouvir a palavra? Como nós temos visitantes aqui, eu prometo ser breve. O pessoal vem de longe. A pregação não passará de 2 horas. Fiquem tranquilos. Tá? Eu tenho certeza que você me suportará por alguns minutos. Glórias a Deus. Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Deus seja louvado por cada vida preciosa que aqui está, por aquelas que estão aqui, aquelas que nos acompanham à distância e também por aquelas que o Senhor trará a este lugar. Nós temos um tema maravilhoso, um tema que vai nos ajudar a pensar sobre a palavra. O tema de hoje é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: vamos ouvir e praticar a palavra. Então, olha, o Senhor vai nos falar disso, né? Que nós temos que nos tornar pessoas que praticam a palavra e não só ouvem. Ouvir não muda a vida, mano. Ouvir só a palavra não muda a vida. Importante. A fé vem pelo ouvir. Mas quando eu ouço e pratico, a vida muda. As portas se abrem. E eu recebo aqui em nome de Jesus portas abertas neste mês de maio, Senhor. Ó Pai, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Ó Pai, que este mês de maio, Senhor, esteja cheio, Senhor. Ó Pai, dos teus milagres, Senhor, dos teus sinais, Senhor, no nome de Jesus. Palavra de Deus, antes de orarmos, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o Senhor vai nos falar a respeito de um assunto importante: o quanto nós precisamos ouvir a palavra, mas precisamos praticar essa palavra. Porque se ouvirmos e não praticamos, a Bíblia diz aqui, nós estamos nos enganando. Então, que o Espírito Santo de Deus fale a cada um, que seja a Bíblia Sagrada, a palavra, a verdade, a nos falar agora, a falar no nosso coração, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez por esse dia, Jesus. Te agradeço mais uma vez por essa igreja bendita, abençoada. Te agradeço mais uma vez, ó Pai, pelo teu amor e misericórdias que se renovaram nesta manhã. Ó Pai, a Bíblia diz que se não fosse o teu amor, se não fossem as suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos, Senhor. Mas o teu amor e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. A tua misericórdia, diz a palavra, dura para sempre. Geração em geração, as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja, que é santa, que é abençoada, que é santa e irrepreensível. Esta é a nossa imagem espiritual. Não o que os outros dizem, Senhor, a nosso respeito, mas aquilo que o Senhor diz a nosso respeito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos a tua noiva. Glórias a Deus também, ó Pai, porque nesta manhã nós celebraremos a ceia do Senhor. Daqui a instantes, ó Pai, nós vamos celebrar a ceia. Vamos aqui, Senhor, na eclésia, na Assembleia dos Santos, celebrar que o Senhor venceu naquela cruz, morreu, mas ressuscitou e subiu aos céus glorificado e está vivo para sempre. O nosso Deus vive. Glórias a Deus, Senhor. Sim, oramos com fé, Senhor, declarando uma manhã abençoada, um domingo maravilhoso, no nome de Jesus. E a igreja bendita, a igreja que está cheia de ovelhas do Senhor, diga amém. Diga glória a Deus. Olha para quem está do teu lado, diga assim: você é uma ovelhinha de Jesus. Obrigado, Bispo Alessandra. Você é uma ovelhinha de Jesus, amado. Tenha sempre isso na sua mente e no seu coração. Somos ovelhas, somos filhos de Deus, escolhidos, predestinados em amor. Então, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Temos um tema para trabalhar nesta manhã. Em alguns minutos aqui, eu quero pedir que o Senhor me dirija aqui para que você entenda isso. Amém. Então, o tema de hoje é: tornai-vos,
pois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Eu sei que esse ditado é antigo, né? Mas vale a pena relembrá-lo, né? Um ditado que diz que a gente tem, dois ouvidos e uma boca. Deve ter algum motivo, né? Deve ter algum motivo. Eu sei que às vezes parece um negócio óbvio, mas não esquecer que a gente foi formado dessa forma. Podia ter duas bocas? Podia ter duas bocas? Podia ter. Um ouvido só e duas bocas. Eu sei que fica parecendo um negócio assim, mas isso é muito bizarro. Mas não poderia ser assim? Poderia. Imagina que no lugar dos seus orelhas Deus tem a boca. Não, comer churrasco, né? Colocar um espetinho aqui e sair aqui, ó. Né? Mas tudo que Deus faz tem um sentido. Amém. Você tem que entender isso, né? Tem gente que até gostou da ideia, hein? Amado, tudo que Deus faz tem um sentido. Então, se a gente tem dois ouvidos e uma boca, tem um motivo. Tem gente que parece ter mais que uma boca, mas todo mundo só tem uma boca, tá? Então, a gente tem dois ouvidos e uma boca, tá? Então, a gente tem que ter sabedoria, amado, em Deus, tá? Não é sabedoria humana, não é sabedoria de estudo, não é sabedoria de faculdade, não é sabedoria de curso, não é de filosofia. Em Deus, na palavra, essa palavra que quando a gente ouve, ela vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para pedir isso. Senhor, nos dá sabedoria para ouvirmos, né? Falarmos de forma adequada, ouvirmos mais, falar menos, ou quando falar para edificar. E é sobre isso que o Senhor te chamou nessa manhã para ouvir, amado. Então, tem uma primeira reflexão importante aqui, que eu quero fazer com você, é que nós, né, precisamos controlar a nossa língua com a mente de Cristo ativada. Então eu só consigo controlar a minha boca, amado, a minha língua, né, as palavras da minha boca, se eu estiver com a mente de Cristo ativada. Como que você tem a mente de Cristo ativada? Vivendo a palavra, lendo a palavra, né, e participando do culto, participando do corpo de Cristo. Não tem como, amado, você ter a mente de Cristo ativada se você não tiver tendo um relacionamento com Deus. Então eu consigo controlar e devo, diria mais, meu irmão, devemos controlar a nossa língua com a mente de Cristo ativada. E aí a gente consegue fazer o quê? Subjugar o quê? Nossa carne, pelo Espírito Santo, amado. Eu declaro isso em nome de Jesus aqui. Pessoas com a língua, boca controlada, com a mente de Cristo ativada, para subjugar a nossa carne, porque a nossa carne é terrível, né? E basta 2 minutos você ficar ouvindo alguém que você já sabe, já a pessoa está no espírito e está na carne. Essa semana choveu bastante aqui em Curitiba, né? E não sei se acontece lá perto da casa dos senhores, mas a chuvarada, esse vento, vai cair galho daqui, né? Vai ter uma árvore abençoada, né? Nós estamos orando lá para ver se ela seca na raiz. Uma árvore abençoada que cai galho para todo lado, né? E o dono não quer cortar. Aí estava lá a vizinha, uma das vizinhas, falando com a vizinha. E eu só de olho. Eu estava varrendinho ali de olho, né? Varrendinho de olho. E eu só assim olhando para a bispa, tipo, né? Olha, né? Porque a mulher estava parecendo um dragão, né? Lógico, amado, a árvore cai galho, causa problema, mas amado, o que adianta você ficar criando tumulto, né? Barraco na rua, brigando todo. Vai adiantar alguma coisa? O galho vai voltar de volta? Se voltasse, eu também estava nessa, né? O galho não vai voltar de volta. Né? Caiu, vamos arrumar, né? Então, amado, você vê nos pequenos detalhes, né? Então, a gente, em momentos de estresse, as pessoas, como é que elas estão. E Deus está falando o seguinte nessa manhã, amado, Ele quer que você aprenda a controlar a tua língua. Né? Você tem uma boquinha só e 2 ouvidos. Se você tiver com a palavra de Deus internalizada aqui, amado, você subjuga a sua carne, porque a carne é terrível. Quando a pessoa está bem enlouquecida assim, fala de tudo, e solta fogo pela boca, parece um dragão, né? E a carne ali está no máximo. Por isso que a Bíblia diz assim, Tiago 1,19: saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, mulher, família, você, meu irmão, minha irmã,
pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar, né? Porque ninguém fica irado com as orelhas, mano. Irado com a boquinha. A boquinha que é nervosa, que fica irada, né? Então a palavra de Deus, olha, seja pronto para ouvir, ouça com sabedoria, mas tardio para falar e tardio para irar-se, né? Um pouquinho mais à frente, Tiago diz assim, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra que você está recebendo, nós recebemos esse ministério, a qual é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. Então, amado, quando nós cuidamos da nossa língua, cuidamos da nossa boca, com a mente de Cristo ativada, nós conseguimos subjugar a nossa carne. Porque a nossa carne quer briga, nossa carne quer confusão, nossa carne quer barraco. Ai, bispo, a minha carne não é mais cheirosa que a sua não, tá? Você pode até ter passado um perfuminho nela, na tua carne e a minha é igualzinha. Tem uma revelação que nós falamos desse ministério aqui. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo de Deus faz morada nela, amém? Aqueles que creem, digam amém. Né? Nós cremos na certeza da nossa salvação. Mas tem um detalhe aí, amado, que a Bíblia fala a respeito disso. A nossa carne não se converte. Diz que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, mas isso aí vai até o último sopro de vida aqui. A carne não se converte, ela está ali, à espreita. E ela ganha força quando essa boquinha aqui, tem uns que tem uma lingona de 4 metros, né? Solta assim e fala. Então, Deus está passando uma direção muito boa, mano. Eu há muito tempo faço isso. Tá? Às vezes eu também estou rabugento. Quem não está? Tem dia que eu estou rabugento. Né? Aí eu oro, dou meu joelho, a bispa me ajuda, me dá um calmante. Né? Mas eu vigio muito a minha boca. Acho que é melhor a gente ficar quieto, ouvir, falar. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe disso, né? Eu prefiro ouvir que falar. Porque às vezes você fala que não deve, mano. Olha, e-mail, palavra empedrada e o WhatsApp. O WhatsApp dá para pagar. Tem gente que apaga o WhatsApp. Né? Mas e-mail, né? Pedrada e palavra, mandou, não tem mais como voltar. Vai ter que assumir a bronca. Tá? Diz assim, Tiago 1,22, né? De novo, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvindo, enganando-os a vós mesmos. Então, se eu ouço a palavra, né, e uma palavra boa, e aqueles que estão ouvindo uma palavra boa aqui, digam amém. Amém. Você está no lugar que você ouve uma palavra boa. Aleluia. Diga assim, pratica a palavra, não fica só ouvindo, pratica. Se você ouve e não pratica, você está o quê? Se enganando. E tem muita gente hoje, amado, que eu uso, brinco às vezes, né? É militante, não é evangélico, é militante. Porque ele só é de fachada, né? Tem a carteirinha dele, ele vai lá para o culto no domingo, mas no dia a dia não vive aquilo que ele recebe como direção de Deus. E isso é difícil, meu mano. É difícil, porque a gente vive no mundo, né? Eu sempre falo isso, amado. Eu lá na empresa não é igreja. Eu queria que a empresa fosse igreja, mas ela não é igreja. Né? A tua academia não é igreja. A escola não é igreja. Né? A faculdade lá não é igreja. Lá a reunião dos seus familiares não é igreja. Então a gente está no mundo, né? Esse mundo tem de tudo. Então exige, amado, muita sabedoria. Tá? E aí, o Tiago faz uma analogia aqui muito importante. Ele diz assim, Tiago 1,23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se ouve e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Diz assim, versículo 24, pois assim mesmo se contempla e se retire para logo se esquece de como era a sua aparência. Então imagina, ele está falando o seguinte, quando você ouve a palavra, você não pratica, é como se você se olhasse no espelho, se visse, né? De manhã, né?
Por que às vezes tem família que chega atrasada? Porque as mulheres estão mais tempo olhando no espelho. Né? É ou não é verdade? Não, é verdade. Né? O homem já coloca uma calça na camisa, já sai pronto. Né? Brincadeiras à parte, só um pouco de humor aqui, né? Amado, então está falando o seguinte, olha, se você ouve a palavra e não pratica, é como se você chegasse na frente do espelho, se olhasse, se visse, você fez isso de manhã, e aí quando você se afastar, você não lembra mais como que você era. É isso que a palavra de Deus está falando. Quer dizer, amado, se eu ouço a palavra, presta atenção, e não pratico, ela não fixa. É isso que o Tiago está falando. E a palavra precisa ser fixada, amado, no nosso coração. Receba em nome de Jesus a palavra aí, fixando no teu coração, meu amigo. Porque a palavra é boa, a palavra é vida. Eu não estou subindo aqui nessa manhã para falar da receita do macarrão, das minhas opiniões particulares. As minhas opiniões eu guardo para mim. Aqui eu estou pregando a palavra, lançando a palavra, a Bíblia. E essa palavra é viva, ela é eficaz, ela cumpre o desígnio, ela não volta vazia. Tá? Então, diz que, meu irmão, se você vem, ouve a palavra, não pratica, como se você se olhasse no espelho quando você se afasta. Quem que é que eu? Não me lembro mais como é que eu sou. Tá? E aqueles que estão entendendo até aqui, digam amém. Olha, diz assim ainda, versículo 25, né? Gosto muito dessa passagem assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, qual que é a lei perfeita? Lei da liberdade, a graça de Deus. Aqui não está falando de lei de Moisés, tá? Aqui não está falando de jejum, não está falando de subir no monte, não está falando de todas as ordenanças, sacrifícios que as pessoas fazem aí nas nossas igrejas na carne, pensando que isso vai agradar a Deus. Diz aquele que atenta na lei perfeita, a graça de Deus é a lei perfeita. Amém. Lei da liberdade, né? Que diz que a lei é palavra de morte e maldição. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será o que, igreja? Bem-aventurado no que realizar. Eu recebo isso para a sua vida, meu irmão. Eu recebo isso para a sua vida, meu irmão. Você sendo bem-aventurado naquilo que você realizar. Mas isso precede o quê? Olha, estar vivendo aquilo que você recebe, praticando, né? E aí, vou baixar um pouquinho nessa pressão, essa régua, né? Porque, bispo, mas eu não consigo praticar tudo. Mas pratique algo. Você não pode entrar, ouvir uma palavra, né, Júlio, e não praticar nada. Pratica um pouco, né? Olha, se você é uma pessoa briguenta, para de brigar um pouco. Deveria parar de brigar tudo, tá? Mas se você é uma pessoa para de se você é reclamão, para de reclamar, né? Se você é briguento, para de brigar. Se você é irado, para de ficar irado. Pratica, começa a praticar. É praticar. Né? Então, diz assim, quando nós fazemos isso, amado, não sendo ouvinte negligente. Então, o que é ouvinte negligente? É aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado. Receba, amado. Diga assim, eu serei bem-aventurado. Receba no teu coração, em nome de Jesus, pela fé. Tá? Pela fé. Então, Tiago 1,26, ele diz assim, se alguém supõe, né, ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? Vã. Tá? Então veja, olha, o crente, que é o que nós estamos falando agora, ele precisa dominar a sua língua. Dominar a sua língua. Com a mente de Cristo ativada, para subjugar o que é a carne. Porque toda vez que alguém, usar data vênia aqui, né, usar uma expressão coloquial, faz o barraco, ela se envergonha. Ela deixa a carne dela a envergonhar. E de novo, amado, palavra, pedrada e e-mail, mandou, não volta mais. Não tem como abortar. Tá? Você vai ter que arcar com as consequências daquilo que você está falando. Então, por vezes, Marcelo, a gente tem que ouvir.
segurar a nossa boquinha. Mas eu não consigo, então segura, bota a mão na boca assim, ó. Vai falando com alguém, você... Estou fazendo um exercício aqui, ó. Não consegue, né? Porque tem gente que tem dificuldade com isso. Tá? Aí quando tem um velório, tem 2 carros fúnebres, né? Um que leva o corpinho e uma carreta levando a língua da pessoa. Tá? Foi uma piada isso, não, tá? Amado, olha. Então, se você não conseguir refrear a sua língua, você está se enganando. E aí a sua religião é vã. Ou seja, eu não falar que é crente. Primeiro, rompante está em tudo que não pode da sua boca, que não deve da sua boca. Sua religião é vã. Você é um religioso. Aí sim, você é um religioso, você não é um crente, não é um cristão. Glórias a Deus, porque nós temos uma igreja aqui abençoada. Olha para quem está do teu lado e diga assim: nós fazemos parte de uma igreja abençoada. E cuidar da nossa língua, mano, é muito importante. Vamos para o segundo ponto, diaconisa Letícia. Ouvir com ouvidos de ovelha. E aqueles que são ovelhas, digam amém. Amém. Eu creio que eu sou ovelha. Amém. Eu creio que eu sou ovelha. O que é uma ovelha? Ovelha é aquela pessoa que entende que é filho de Deus. Não tem esse papo na igreja, não. Na Bíblia também não. A pessoa, não, isso é que a pessoa era um lobo que virou ovelha. Não existe isso. Nós sempre fomos ovelhas, sempre fomos. Estávamos desgarrados, né? Nos comportávamos até como lobos quando não conhecíamos a Deus, mas a partir do momento que a palavra chegou aos nossos corações, nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós assumimos a nossa identidade, que sempre foi nossa identidade. Não existe isso, tá? Se te falaram isso, te ensinaram errado. Não existe uma pessoa que é lobo que vira ovelha. Lobo é lobo, lobo não nasce lobo, vive lobo e vai morrer lobo. Não vai aceitar nunca a palavra. Inclusive vai até escarnecer, né? Às vezes eu brinco aqui, uma questão de humor aqui para quebrar um pouquinho a seriedade do assunto, mas tem pessoas que escarnecem a palavra, né? Elas querem zombar de Deus, zombar da religião, zombar da fé dos outros. Isso é lobo. Nasceu lobo, vai viver lobo e vai morrer lobo. Nós não, nós nascemos ovelha, poderíamos estar ali com comportamento de lobo enquanto não conhecíamos a Cristo. Mas nós nascemos ovelha, nós fomos chamados para viver como ovelha e morreremos como ovelha e iremos para o céu como ovelhas. Diga glória a Deus. Então, olha, qual o segundo ponto que a palavra está te passando aqui como direção, né? Como recado de Deus? Ouvir com ouvidos de ovelha, mano. Antes de responder ou dizer algo, é um exercício precioso aos santos de Deus. Você faz parte, quando a palavra diz aos santos, é você que está falando. Você é um santo, você é uma santa. Né? Então é um exercício precioso. Olha, eu diria mais, um exercício poderoso. Você ouvir com ouvidos de ovelha, né? Com ouvidos de quem já foi convertido, de quem conhece a palavra, e antes de responder ou dizer algo. Isso é muito importante. Tá? Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, vou passar alguns exemplos nesse bloco que a gente está agora, né? Diz assim, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, igreja, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? Aos da família da fé. Você sabia, amado, quando a gente está falando aqui de ouvir com ouvidos de ovelha, que muitas vezes as pessoas precisam, sabe do quê? Só de ouvidos, Ivan. Às vezes as pessoas não precisam que você fale nada. Às vezes as pessoas precisam que você seja um ombro amigo, um ouvido amigo. Né? Muitas vezes as pessoas querem apenas falar, querem apenas compartilhar uma situação. E às vezes quando a gente tem a boca maior que os ouvidos, né? Lembra? Uma boquinha, 2 ouvidos, né? Grava isso, tá? A gente esquece disso. E às vezes, já as pessoas querem só um ouvido. Elas querem só um ombro amigo. Sabia que você pode fazer muito bem, porque a Bíblia diz o seguinte, olha, né? Que nós devemos fazer
o bem a todos, mas principalmente das famílias da fé. Amado, seja um bom ouvinte, seja bons ouvidos para aqueles que te cercam. Preste, dona Jaqueline, os seus ouvidos às pessoas que estão ali com problemas, porque se você ouvir atentamente, você pode lançar a palavra de Deus, não pode? Não vai lançar com mais propriedade? Não vai lançar com mais assertividade? Né? Se você não ouve, como é que você vai dar um conselho? Se você não ouve, como é que você vai lançar uma palavra? Tá? Aqueles que estão entendendo, digam amém. Amém. Olha, responder antes de ouvir é estultícia, é bestagem, é burrice. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, toda vez que você fala antes de ouvir e processar, você normalmente se envergonha. Se envergonha a tua família, envergonha os outros. Tá? Porque diz assim Tiago 1,20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como é que as pessoas se iram? Com as orelhas? Não. Se tiver alguém irado, a boquinha dessa pessoa, meu Deus, está soltando fogo. Está soltando fogo. As pessoas se iram com a boca. E é importante, amado, eu sei que, de novo, tem momentos que a gente está mais nervoso, tem momentos que nós estamos estressados, estamos sob pressão. E é nesses momentos, Paulo, que a gente tem que prestar atenção naquilo que sai da nossa boca. Já prestou atenção que quando a pessoa começa a reclamar, ela não para mais? Eu e a Vícia, nós temos um combinado, ela me ajuda e eu ajudo ela. Porque é um vício emocional, às vezes. A pessoa começa a reclamar, minha gente, ela não para mais. Já viu isso já, Paulo? Viu em gibi, alguma coisa? Novela? Preste atenção, mano. Combine com alguém que você ama, alguém que possa te ajudar, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser... Olha, quando você me vê reclamando, você me avisa, me ajuda. Porque, presidente Beto, vira um vício emocional. A pessoa começa a reclamar. Estava comentando aqui, os vizinhos lá reclamando por causa da árvore. Eu estava ali varrendinho, falando, quase que eu estava seguindo o sinal para isso. Vamos embora. Vamos fora daqui. Acabou de juntando todo mundo lá, fogueira, queima ele. Eu falei, não, eu estou fora disso aí, estou fora. E começa como, meu irmão? Roberto? Uma reclamaçãozinha. Vai reclamar, fica quieto. Fecha a boca. Mesmo. Vai orar então, meu irmão. Dobra o seu joelhinho. Vai falar com Deus. Porque toda vez que você abre a boca sem pensar, sem ouvir, sem processar aquilo, muitas vezes quando você está irado, a Bíblia diz o seguinte: olha, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus é o nosso advogado, diga glórias a Deus. Ele é o nosso juiz. Mas a gente também tem aqueles minutos, né? Por isso que Efésios 4, 26 diz assim: ó, irai-vos. Você está lá, está irritado, vai lá no banheiro, lá no chuveiro, dá um berro lá. Um segundo, tá? Aí pronto. Não é para você ficar gritando 2 dias dentro da tua casa, que ninguém vai te aguentar. A Bíblia está falando isso. Irai-vos, sabe aquele momento que você fica indignado, mas assim, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode ter aquele momento? Pode. Deve ser controlado? Deve. De preferência lá no chuveiro? Tá bom. Tá? Agora não pode pecar. Como que a gente peca? Quando a gente deixa o sol se pôr sobre a nossa ira. Queria falar especificamente agora para casais. Deu uma irritaçãozinha? Às vezes dá, né? Estou 27 anos casado, não sei o que estou falando. Mas dá uma irritaçãozinha, né? Uma irritaçãozinha leve. Resolve no dia, meu irmão. Não vai dormir bicudo, meu irmão. Não vai dormir bicuda, meu irmão. Deus está falando, hein? É o Espírito Santo está falando. Não vai dormir na sala. Eu já fui uma vez, estava bem bravo, fui na sala. Aí a bicha foi me buscar. Eu não posso, amado, eu sou uma coisa sincera. Eu tenho que falar que eu também sou feito do mesmo material que você. Bom, você pensa que eu tenho um material diferente. Então,
eu tenho um espírito, graças a Deus como você, sou salvo, e eu tenho uma carninha também. Então eu estou passando uma dica muito importante para casais. Não deixe o sol se pôr sobre você. O que é isso? Dormir bicudo até o dia seguinte. Meu irmão, Satanás vai fazer a festa nessa hora. Ele fala, isso mesmo, Ivan, dorme na sala, vai pescar baiacu de noite, deixa. Não, é isso aí, mano. O diabo vai reinar na nossa vida. Tá? Que bom, quando eu fui dormir na sala, a Lisa foi me buscar. Ah, estava brava. Eu queria, ela estava brava. Ela foi lá, sabe que a mulher tinha aquele jeito, né? Achei. E eu. A fera, ela fiquei lá, a fera. Aí, ministro, eu estou falando a verdade. Tá, mesmo? Verdade. Sou um homem como qualquer outro aqui. Não deixa a ira, né? A ira passar para o dia seguinte. Sabe o que você faz? Resolve. Conversa. Ah, isso vai dar um barraco em casa. Melhor que dê um barraco. Você resolva, depois você vem com um beijinho, do que você vai dormir bicudo e no dia seguinte o diabo está falando, é isso mesmo. Vamos lá, continua. Não dá abraço a você não. Não, você viu o que ela falou para você? E começa. Sei que já passou por isso, já viu alguma novela, né? E o seguinte, é um pensamento aqui, amados. A ira do homem não terá nenhuma inclinação para o tornar justo. Presta atenção, ó. A ira do homem não terá nenhuma inclinação para o tornar justo. A ira tem a ver com a nossa carne, ó. Ser justo tem a ver com o nosso espírito, que é um com Deus, né? Meu espírito é um com Deus, não é mais o meu espírito. Quando eu disse Jesus é o meu Senhor, o meu espírito e de Deus se fizeram um só. Por isso que de novo diz, irai-vos e não pequeis. Então, Colossenses 4,6 diz o seguinte, olha, a vossa palavra seja sempre o que, igreja? Agradável, temperada com sal, com pimenta, né? Que eu adquiri exame, que a gente gosta de pimenta, comida. Mas não é com pimenta não, mano. Temperada com sal, é aquele equilíbrio, né? Para sabermos como deveis responder a cada um. Tá? Então, o que nós estamos falando hoje, amado? Palavra de hoje, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Ouve a palavra, pratica. Uma das coisas, cuida da sua língua, cuida da sua boca, cuida dos seus lábios. Né? E uma das formas é você ouvir com ouvidos de ovelha, ouvir com a mente de Cristo ativada. Diz assim, Salmos 19,14, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam o quê? Agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa deve ser a nossa iniciativa, mano. Vai ter uma palavra agradável. Então, você não está bem naquele dia, vai orar, mano. Fecha a boca, vai orar. Fala lá com Deus. Abre seus lábios lá com Deus. Então, por isso, de novo, já conheço um pouquinho mais à frente, Tiago 22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque senão, nós estamos nos enganando. E, olha, irmão, com todo data vênia, com todo respeito, com todo amor que me é devido ao corpo que é de Cristo, as ovelhas são de Cristo, a igreja de Jesus, né? Eu te amo em Cristo Jesus. Amado, você vai se enganar. Se você ouve a palavra e não pratica, você está se enganando. Está perdendo o teu tempo. E o que tem de gente, amado, se enganando. Perdendo o seu tempo. Aproveite, amado, a vida como Deus quer que você aproveite. Viva. Mas isso é difícil. Mas viva o que você pode viver. Vai evoluindo, vai crescendo, vai amadurecendo. Né? A palavra de Deus diz, olha, quando Cristo está em nós, amado, vai haver transformação. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Né? A gente vai mudando. Não muda da noite para o dia. Tem alguns que conseguem. Mas tem pessoas que é anos, amado. Eu tenho certeza que eu tenho as minhas lutas e você tem as suas. Agora, cada dia nós avançamos. Diga glória a Deus. Cada dia nós avançamos. E avançamos como, meus irmãos? Praticando a palavra. Não é só ouvindo. Porque se eu ouço, não pratico, Tiago está claro.
você está se enganando. Não se engane. Olhe para quem está do lado com amor e diga assim: vamos praticar a palavra. E meu irmão e minha irmã, praticar a palavra é muito importante. Praticar a palavra, ouvir e praticar a palavra nos dá firmeza neste mundo louco. Não sei se você sabe, amado. Olha, eu me sensibilizo muito hoje com quem tem filhos, tá? A gente viu as crianças aqui indo para a salinha. Eu vi que tem 2 professoras, mas já pediram reforço pelo rádio. Amado, não está sendo fácil educar filhos hoje em dia, né? Porque a gente fala uma coisa em casa, Ivan, e na internet fala outra, na televisão fala outra, na novela fala outra. Amado, não está fácil não. Mas, de novo, meu irmão, quando você ouve a palavra, pratica essa palavra, ela nos dá firmeza até para essa situação tão difícil que é educar um filho, né? Por enquanto, aquela bebê ali, bochechuda, está só fazendo xixi, cocô e chorando e dormindo, mamãe. Mas daqui a pouco já começa, né? Querer ver um videozinho do YouTube, já quer nada, né? E as crianças, nossos filhos, ó, presta atenção, precisam encontrar em nós firmeza. Amém. Firmeza em Deus, nós podemos ter em Deus. Por isso que Mateus 7,24 diz assim: olha, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E o que diz? E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram um ímpeto só na casa dos ímpios. É isso aí? Só na casa daquele que não conhece Jesus. Não. Meu, importante você entender: a chuva, os rios, os ventos, eles batem na casa de todos. Mas se você é um homem, uma mulher que ouve e pratica a palavra, diz: olha, a chuva, o rio, o vento deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, a sua casa não cairá. Deus é a sua rocha. Deus é a sua rocha. Eu creio nisso. Diz: não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. A rocha é a palavra, é os fundamentos. O que é que está faltando para o mundo hoje, amado? Princípios, valores. Não é filosofia. Princípios, valores. Né? As pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Veja o Brasil que nós estamos. Está virado de ponta cabeça. Né? E aí, a palavra de Deus diz assim, olha, versículo 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E aí diz de novo, olha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, que dão contra todos, tá? E deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então qual a diferença dessas duas pessoas? Uma está edificando a sua vida sobre a rocha, a palavra, tá? E a outra está sobre a areia. Areia, mano, é você ficar procurando filósofos dessa terra, você ficar procurando aí os influencers, YouTubes aí, que estão querendo, né, desvirtuar a palavra de Deus. Esses ministérios da hipergraça, pode tudo, vale tudo, faz tudo. Ou os outros, né? É tudo amor. Ah, Jesus perdoa tudo. Não, pode continuar fazendo tudo errado, está tudo certo, Deus perdoa. Deus perdoa, mas Deus é advogado, Deus é juiz, Deus é Senhor, Deus é justo, Deus é verdadeiro, né? Então, amado, edifique a sua vida sobre a rocha, em nome de Jesus. Então, diz assim, ó, Tiago 1,26 de novo: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é o quê? Né? O que é refrear do grego? Né? Quer dizer, chalinagogion. Quer dizer, dirigir por meio de um freio ou conter. Então, olha o nosso desafio, meu e o seu, o meu também, tá? O nosso, conter, refrear, parar a nossa língua, mano, quando não convém. Provérbios 21, 23 diz assim, olha:
o que guarda a boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha, os mais vividos aqui, né, tem alguns novos aqui, jovens aqui, talvez não viram tanto, mas a gente que já viveu um pouquinho, né? Estou com 52 agora. Você se lembra uma situação onde você disse uma besteira, não lembra? Você falou, meu Deus, e não volta mais atrás. Rapaz, para acertar isso, porque a palavra, às vezes lançada, ela pode ser vida, mas ela pode ser morte. E a Bíblia diz que isso daí é um perigo para si e para os outros. Olha Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração que se farta, dos que produzem os lábios se satisfaz. Então, se eu estou com a minha boca ali temperada, né, com meus lábios ali sendo refreados, freados, né, estou ali tendo uma fala sábia, amado diz, olha, que eu vou viver o melhor dessa terra. Agora, se for ruim, amado, é do mesmo jeito, fartura, e vai colher. Né? Provérbios 18, 21 diz assim, olha, a morte e vida estão o quê? No poder da língua. Amados, mais um parênteses aqui, agora, né? O Espírito Santo de Deus está me falando. Amado, cuidado, você que é pai e mãe, se você entendesse como isso é importante, né? O presbítero Beto já fez a vez, as águiazinhas já voaram do ninja. Agora só dá para arrumar com os netos. Tá? Né? E a gente que tem pai e mãe, né? Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você lança sobre a vida dos seus filhos. Eu sei que às vezes a criança lá está subindo no lustre. Você não conhece teu filho que tocou fogo na minha casa. Calma. Paciência, ora. Faz um jejum, sobe no monte. Mas o que a palavra de Deus está falando? Olha, a morte e a vida estão no poder da língua. Amado, seja um elogiador dos seus filhos. Seja um profetizador do bem na vida dos seus filhos. Amado, né? Agora o Valentino vai fazer 18 anos. Não sei, ele está consertando daqui para frente, né? Eu também já falei algumas coisas que ele ia falar. Né? E quem não falou, que atire a primeira pedra agora, tá? Opa, deixa eu achar que tem alguém que diz. Amado, cuida, você que é pai e mãe, você tem algo precioso nos seus lábios que você pode edificar uma vida como um vencedor, uma vencedora. Lança a palavra correta, elogia, vê o que certo está fazendo, porque às vezes pai e mãe é assim, né? Vê só o que está errado, mas o que essa pessoa, que essa criança está fazendo certo? Qual a qualidade dessa pessoa, dessa criança, desse filho, dessa filha? Enaltece a amada qualidade. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Tem gente que matou filho e filha, mano. Matou, estou falando de forma, uma analogia aqui, né? Metaforicamente. De tanto que praguejou, que chamou o filho de burro, que chamou o filho de burra, de feio, de gordo. E às vezes, amado, essas palavras elas entram no coração da pessoa e depois vai parar lá no divã lá do psicólogo. Só sai com terapia, tá? Mas, como diz que o poder da morte, a vida está no poder da língua, a gente pode começar a arrumar hoje, não pode, igreja? Amém. Pode, né? O que do bem a utiliza, come do seu fruto. Olha, Provérbios 16, 24, estou caminhando nos finais. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha, então a palavra, ela cura, mano. Quando você diz, olha, você é uma pessoa maravilhosa, olha, minha filha, como eu orgulho de você, meu filho, você é um exemplo, parabéns, muito bem, você vai conseguir, né? Isso que aconteceu não representa nada diante daquilo que você é diante de Deus. Eu sempre falo para minha filha que a adolescente, essa fase aqui, ela é conturbada a cabeça deles, né? Não sei se vocês sabem, tá? Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém. O que importa é a opinião que Deus, na Bíblia Sagrada, tem a nosso respeito. Amém. Fala, couve
falam, mano. Couves com o que falam. Eu fico com o que diz a palavra. Já passou muita época já que eu não importava com a opinião dos outros. O que é que Deus diz a meu respeito? O que é que Deus diz a nosso respeito? É isso que me interessa. E se Deus diz que eu sou a imagem e semelhança dele, se Ele diz que nós somos santos e irrepreensíveis, eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Olha para quem está do lado e diga assim: fico com a palavra. Fico com a palavra. Então, olha, Tiago 3,3, um pouquinho mais à frente, diaconisa. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para os obedecerem, também nos dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4. Observais igualmente os navios, que sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão sagrado de grandes coisas, vede como a fagulha põe em brasas tão grande céu. Então veja, a palavra de Deus faz uma analogia, né? Que a nossa língua, mano, é como freio. A nossa língua é como aquele instrumento do navio, né? Que é um leme pequeno, né? Você pegar um leme, ele, diante de um navio gigante, ele é pequeno, mas aquele leme dirige aquele navio pequeno, né? Tá? Então, o Espírito Santo de Deus está falando assim ao teu coração, à tua vida, mano. Cuida da tua língua. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Fale para edificar, mano. Fale para salvar. Fale para curar. Porque Tiago 3,6 diz assim: ora, a língua é o quê? Fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também posta ela mesma em chamas pelo... uau! Forte, né? Grava na tua Bíblia aí, tá? Você tem que as pessoas compram aquelas Bíblias que faz desenho, né? Coloca uma língua, assim, desenho com a língua, pinta ela assim, tá? Deixa eu não esquecer essa passagem ali, tá? Olha, a língua é fogo, amado. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando com cada um aqui, para você ser um pai, uma mãe, um irmão, né, um familiar, um membro, uma pessoa melhor, amado, nessa terra, na sua família, na sua igreja, cuidando daquilo que você fala, cuidando daquilo que você ouve também. Nossos ouvidos são ouvidos de ovelha, amado. Eu não me presto meus ouvidos para ouvir besteira, faz muito tempo, mas eu corro. Falando de novo lá da vizinhança, lá que estava querendo fazer um montinho lá para... Meu Deus, eu varrendinho ali e falei: ai meu Deus, que essa mulher não vai embora. Isso é um absurdo, mata, queima ele, Jesus. E vai, que é uma sorte, meu Deus, quero ir embora daqui. Pensa, mas está varrendo rápido. Aí fuja, mano, eu fujo. Faz muito tempo que eu já faço isso, dou um conselho, faça a mesma coisa. Tá? Se achegue, se aproxime de pessoas sábias, pessoas que têm uma boca que edifica e não que amaldiçoa. Último ponto: as palavras da nossa boca em qualquer situação revelam o nosso testemunho e precisa glorificar. Está faltando uma letra ali, viu? É culpa da diaconisa Letícia. Glorificar o nome de Cristo Jesus, tá bom? Então, olha, as palavras da nossa boca em qualquer situação, olha, isso aqui é forte, hein? As palavras da tua boca em qualquer situação revelam o teu testemunho. Não é isso, Abraão? Quer ver qual é o testemunho da pessoa? Na alegria, como é que é, irmão? Tem gente que se perde na alegria, mano. Por isso que a gente fala aqui brincando, né? Tem gente que não pode ganhar 1 milhão, não. Meu Deus, vai se acabar, vai se matar. Na alegria, como é que você é? Lá na tristeza, né, irmão? Ou na raiva, como é que você é? No momento de estresse, como é que você é? É nessa hora, amado, que você revela o teu testemunho. E o seu testemunho precisa glorificar, tá? Aí é glorificar, não, glorificar, faltou 2 letrinhas. Glorificar o nome de quê? Cristo. De Cristo. Diga assim: eu vou, com a minha vida, glorificar o nome de Cristo. Diz assim, ó, Tiago 3,9, estou acabando. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai
também com ela, com a língua, amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus? Aí o versículo 10 diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, igreja, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não pode, amado. Você não acha que, olha, estou terminando, eu prometo. Você não acha que a gente confunde a cabeça das pessoas, cara? Acha que a pessoa está lá, é crente, aquele irmão ali é crente. Você sabe quando falou que é crente, meu amigo, olha, trabalho desde meus 15 anos, estou com 52, nunca parei de trabalhar. Quando eu me converti e eu anunciava que era cristão, meu Deus, a mira telescópica, eu só ficava olhando tua respiração, né? É assim mesmo. Ah, mas eu não acho que é justo. Amado, bem-vindo à vida de testemunho. E as pessoas estão só olhando. Só olhando. Aquele irmão que é irmão, mas é crente nada. Não sei não, estou com dúvida. Você confunde a pessoa, rapaz. Você tem que ter um testemunho firme. Nem que for para ficar quieto. Porque a pessoa fala, não é crente, mas aquele irmão falando um palavrão. Você que é crente mesmo, de verdade? Você? Que igreja que é essa? Não fala que é da minha, não. Pelo amor de Deus. Não fala que pertence a essa igreja aqui. Você fala palavrão. Fala que é de outra. Lá que é do Edir. Corta, depois é edita. Amado, as pessoas têm que olhar para a gente e ter uma firmeza. Não pode confundir as pessoas. Mas aquele irmão lá conta umas piadinhas meio, maliciosa. Que é crente mesmo. A palavra de Deus diz, olha, Milton, não pode ser assim. Será que de uma boca, mesma pessoa vai proceder bênção e maldição? Diz que não pode ser assim. Diga assim, não pode ser assim. Não pode ser assim. Versículo 11. Acaso pode a fonte? Qual é a fonte que está dentro de você, amado? Jesus Cristo. Opa, você tem que dizer lá aí. Qual é a fonte que está dentro de você? Jesus Cristo. Jesus, diga, Jesus. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não pode. Não pode. Amado, você tem que ter uma postura onde as pessoas entendam que Jesus Cristo está na sua vida. Não quer dizer que você é perfeito. Que o dia que você fala assim, bispo, fiquei perfeito agora. E eu vou ver só o sapatinho. A roupinha assim. Aí vai para a glória. O dia que você fala, estou perfeito. Vai para a glória. Aí vai subiu. Vai ficar a vara de pescar, ficar uns baiacus do lado lá, vai para a glória. Tá? Então, eu estou falando disso, amado. Eu estou falando de uma postura que é uma luta, hein? É uma briga. Que a gente está cansado, porque a gente tem trabalho, porque tem o estresse da vida, tem esse mundo, que nos pressiona, tem compromisso, tem conta, tem filho, tem um monte de coisa, André. Tem um monte de coisa. É um desafio. Mas Deus está na tua vida, meu irmão. Amém. Jesus está na sua vida. Amém. Em nome de Jesus, que você possa dar esse testemunho que vai alegrar o coração de Deus. Um pouquinho mais na frente, Tiago 3,18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amados, vamos ser da paz. E a paz começa com gente que tem ouvidos de ovelha, mente de Cristo ativada e uma boca que edifica, que salva, que cura. Então, Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que o ouvem. Por isso que a gente fala aqui, amado, eu não estou sendo puritano, tá? Crente não pode falar palavrão. Bispo, eu não consigo. Consegue. Deus está na tua vida, amado. Coisa mais triste é ver um crente falando palavrão. Olha, já fui boca suja já quando estava perdido em trevas, Sempre tinha um palavrão na boca. Tem gente que veio da região norte, nordeste, eu já viajei a trabalho nesse Brasil todo, eu conheço um monte de culturas, e tem lá o nordestino, principalmente, ele tem palavrão na boca. É normal falar palavrão, tá? Às vezes é a cultura, a criação, a família. Agora eu quero dizer uma coisa, amado, tudo é hábito. E você pode ter o hábito de ter uma boca santa.
No mínimo, não fale palavra. Tá? Porque isso não saia da nossa boca nenhuma palavra torta. O que é palavra torta? Palavrão. Tá? Coisa indecente você não precisa falar, mano. E se unificamente que for boa para edificação. Estou concluindo. Isso que você vai falar vai edificar a vida de alguém? Não? Então fica quieto. Guarda essa linguinha dentro da boca. Tá? Amado, eu quero te dizer uma coisa. Quero terminar ali, né, com Neemias 6,3. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Quero concluir com isso, meu irmão. Você tem uma grande obra nas suas mãos, que é a sua vida, que é a sua família, que é a sua casa. E esse contexto, marca lá depois o livro de Neemias 6, né? Leia do capítulo 1 até o fim. Você vai entender que tinha os Sambalates, os Tobias, né? As vozes de Satanás que estão nessa terra, querendo tirar o foco de Neemias, que estava reconstruindo os muros da cidade, do seu povo. E ele disse o quê? Quando o convidaram, ouvido e boca. Ele ouviu, convite. Estou fazendo uma grande obra. Quando o inimigo tentar te tirar do foco, você vai dizer: estou fazendo uma grande obra. Glória a Deus. A sua vida é uma grande obra. A tua casa é uma grande obra. Amém. Os teus filhos são uma grande obra. Glória a Deus. A tua família é uma grande obra. Amém. Essa igreja que você faz parte é uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu não vou descer aqui em duplo sentido, tá? Eu não vou descer a esse nível. Não vou me envolver com essas coisas. Amém. Estou fazendo uma grande obra. Porque se eu descer para se envolver com essas coisas que não são de Deus, né? A obra para. E diz, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. 4 vezes ele ouviu, presbítero Beto, a mesma coisa. Mas como Neemias era uma ovelha como você, tinha ouvido de ovelhas, ele disse: porém lhes dei a mesma resposta. Que Deus encha mais na sua mente os seus lábios de sabedoria. Em nome de Jesus. Nós temos uma promessa, amado, para se cumprir. Já está se cumprindo. Esse ano as coisas estão indo rápido. Diga glória a Deus. Né? Está indo rápido. Todos os projetos que nós estamos colocando esse ano estão indo rápido. Em nome de Jesus, posso dizer, se você chegar aqui, já tem um ar-condicionado instalado aqui. Amém. Tem uma palavra na tua vida, mano. O Senhor quer te coroar, te cercar com a sua bondade. E o Senhor pede uma coisa só: que você viva essa palavra. Que você viva a palavra que você está ouvindo. Não seja um ouvinte negligente. Não, tornai-vos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Que assim seja, porque assim diz a palavra de Deus. E o povo de Deus diga amém, e da glória a Deus.